Ministros do Supremo Tribunal Federal voltaram a sair em defesa da Corte. A Berenice Leite está de volta aqui ao Jornal Jovem Pan. Vamos começar pela presidente do STF. O que disse Rosa Weber? Berenice. Então, Piotr, a ministra e presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, disse que o melhor antídoto, que a resiliência é o melhor antídoto para qualquer aventura antidemocrática, numa referência ao dia 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes foram invadidas e a sede do STF, por exemplo, foi totalmente depredada. Ela disse, inclusive, que ataques contra a estrutura física não impedem que os magistrados continuem atuando. Essas declarações que foram feitas ainda no dia de hoje, durante uma sessão plenária do STF. Vamos acompanhar mais um trecho do que a presidente do STF disse. Hoje demonstramos, neste plenário reconstruído depois do vandalismo de 8 de janeiro último, o dia da infâmia, que ataques contra a estrutura física dessa Suprema Corte jamais serão capazes de impedir o pleno exercício da jurisdição constitucional. A história do Supremo Tribunal Federal é uma narrativa de resiliência, e essa resiliência é o melhor antídoto contra qualquer aventura antidemocrática. A ministra lembrou ainda que neste mês de fevereiro completam 132 anos da primeira Constituição Republicana, que foi a Constituição de 1981, e 2 dias depois, no dia 28 de fevereiro, eles criaram então o Supremo Tribunal Federal. Piotr, volto com você. Mas o Berenice, Gilmar Mendes também fez menção a esse momento, né? Aliás, ele deu uma declaração num evento que acontecia em Portugal, é isso? Exatamente. Nesta semana, o ministro Gilmar Mendes também fez uma declaração forte durante um evento que ele participou, um fórum que tratava sobre federalização. E esse evento, como eu disse, ele aproveitou para lembrar sobre a pandemia, aquela decisão em 2020 em que o Supremo Tribunal Federal deu autonomia, competência para que estados e municípios pudessem decidir sobre a questão do lockdown, sobre quais seriam os serviços essenciais. E o ministro Gilmar Mendes, sobre isso, falou o seguinte, abre aspas, abutres institucionais lucraram com a omissão ilegal nos anos de pandemia, passaram a inocular o ódio em setores da população contra o Supremo. Isso porque essa decisão que descentralizou o poder, digamos assim, do governo federal sobre essas decisões do que seria essencial na época, acabou dividindo a população. É por isso que o ministro Gilmar Mendes aproveitou, inclusive, para dizer que Lula é justamente o contraponto de Bolsonaro e parabenizou, inclusive, o presidente Lula por ter essa iniciativa agora de incentivar um diálogo federativo, Piotr.